Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a mais um programa Reflexão com Emmanuel. Que a paz de Jesus esteja com todos nós. Boa noite, Duda. Boa noite, André. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a esse momento que sempre fica Luiz Gonzaga de Luminárias proporciona a todos nós. Que a paz de Jesus esteja presente no lar de cada um de vocês, que ele esteja aqui iluminando o nosso encontro de hoje. E o tema que o Emmanuel escolhe para esse capítulo de número 75 se chama Nas Casas de César. O versículo que vai trazer a nossa reflexão de hoje é um versículo tirado da carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 22. Se chama Saudações e Bom Fim. E diz assim: todos os santos vos saúdam, mas principalmente os que são da casa de César. André, o que Emmanuel traz para nós de reflexão a respeito deste versículo? Emmanuel traz que é muito comum ouvirmos críticas dos irmãos de crença sobre os companheiros que são chamados para as difíceis tarefas de lidarem com dinheiro e com poder. E essas críticas, elas ficam ainda mais intensas quando alguém é convidado para um cargo público e acaba aceitando. E aí muitos, de maneira equivocada, critica dizendo que a pessoa traiu a Cristo, né, porque ela foi aceitar esse emprego no cargo público. E ele diz assim, é necessário despender muita vigilância nesses julgamentos. Nos tempos apostólicos, os cristãos de vida pura eram chamados santos. Paulo de Tarso, humilhado e perseguido em Roma, teve ocasião de conhecer numerosas almas nessas condições, e o que é mais de admirar, conviveu com diversos discípulos de semelhante posição, relacionados com a habitação palaciana de César. Deles recebeu atenções e favores, assistência e carinho. Aqui, o Emmanuel toca num assunto muito delicado, mas que a gente precisa conversar, que é o seguinte: Deus está em todos os lugares, está em todas as coisas. E Ele espera que aqueles que compreenderam os ensinamentos de Jesus, as pessoas que se dizem cristãos, espíritas, enfim, pessoas que conhecem o ensinamento de Jesus, que essas pessoas estejam em qualquer lugar que for possível, para poder amparar, para poder auxiliar as outras pessoas. Então, num cargo público, não seria diferente. Não é proibido a uma pessoa da religião ela ter um cargo público, porque o que ela tem que ter em mente, isso eu ouvi num esclarecimento do palestrante Jorge Elahar, que eu achei muito interessante, é o seguinte: quando um espírita, um cristão, entra para a política, ele não é um político que é cristão. Ele é um cristão que é político. Então, primeiro ele tem que colocar a sua religião, os ensinamentos, a moral do Cristo em primeiro lugar, para depois ele colocar a profissão que ele está atuando. Porque aí ele, segundo os ensinamentos de Jesus, não cometerá atos reprováveis. É óbvio que o meio que ele vai trabalhar é um meio conhecido por todos nós como muito complicado, que é um meio que existe muitas falcatruas. Só que aí é o seguinte: cabe a ele, naquela função que ele desempenhar de maneira honesta. E se ele perceber que ele está sendo ali coagido, forçado a fazer algo que não é de acordo com a sua moral,
que ele peça para poder mudar de cargo ou que até mesmo ele abandone o serviço, ele peça para poder ser demitido. Não é isso? Então, o que ele tem que entender é o seguinte: você pode ser cristão e agir de maneira correta e moralmente justa em qualquer lugar que você estiver. É óbvio que tem ambientes que é muito mais complicado para isso acontecer, que é do caso aqui. Mas Emmanuel recorda aqui que mesmo nesses ambientes, Paulo, quando necessitou, encontrou amparo nesses cristãos que o ajudaram nesse momento. E aí, nós podemos lembrar aqui de Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes foi um político, né? Ele trabalhou na política Bezerra de Menezes. Então, tenhamos Bezerra de Menezes como um exemplo que é possível ser espírita e ser político, mas nessa ordem: primeiro espírita, depois político, porque aí nós colocaremos todos os ensinamentos de Jesus, de Moisés e de Allan Kardec antes de tomarmos decisões como homens públicos, como políticos. Duda, qual que é o trecho que você selecionou para nós hoje? Bom, André, eu selecionei um assim que diz: não julgue, pois a ter irmão pela sua fortuna aparente ou pelos seus privilégios políticos. Antes de tudo, lembra-te que havia santos na casa de Nero e nunca ouvi tão grandiosos. Então, Emmanuel está novamente, né, pedindo aqui que nós não tenhamos um preconceito, né, ideias já preconcebidas de que se o irmão é mais afortunado de ser político e nós julguemos já como fruto, um avarento ou um corrupto, que nós, antes de tudo, precisamos também exercer o nosso papel de cristãos, né, que é não julgar, não atribuir isso. Paulo, lá atrás, já havia dito, né, neste versículo aqui, nessa carta aos Filipenses, né, ele saudou todos, né, e reforçou já a importância de entender que também há pessoas boas em todos os ambientes, como o André trouxe aqui, né, há cristãos em todos os ambientes, porque Deus está em todos os ambientes, cuida de todos os detalhes, assim como ali, né, toda essa troca ali de palavras faz todo sentido que o André trouxe, né, devem ser espíritas e depois políticos. Nós também devemos ser cristãos, e para ser cristãos, não julgar o próximo, não rotular o próximo antes mesmo de conhecer. Até mesmo nós precisamos ter fé, né? Fé para que isso mude. Divaldo também fala isso numa palestra, né? Nós devemos sempre esperar que o melhor de cada um, não importa se é político, devemos esperar que, sim, cada vez mais boas pessoas vão querer adentrar esses ambientes, né? E se nós ficarmos rotulando sempre como um ambiente apenas negativo, pode até mesmo repelir uma boa alma de querer entrar ali com medo de carregar em si um rótulo ruim. André lembrou, né? Nossa, o doutor Bezerra de Menezes foi um político fantástico, né? E venceu todas as dificuldades, né? André relatou aqui, né? Realmente é mais difícil ser cristão lá de fora do que lá dentro do templo. Emmanuel já disse isso aqui em outros capítulos, mas é possível. É possível se colocar os nossos valores acima de qualquer atitude nossa, tanto lá na política, quanto aqui fora, no nosso ambiente de trabalho, não é mesmo? Tudo é um ambiente político. Então, eu espero vocês na semana que vem, para juntos refletirmos o próximo capítulo que Emmanuel vai agregar ainda mais no nosso conhecimento. Se chama Edificações, uma fala de Jesus no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Uma boa semana a todos. Essa foi uma mensagem do Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminares. Até sábado que vem. Até sábado que vem a todos e que assim seja.